E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício. Esse aqui é o 8.19 do Hibbeler. E aqui eu já comecei a fazer, o exercício está aqui embaixo, bem esquematizado, assim como as imagens para esse exercício. E aqui eu já fiz o corte no ponto A, então ele quer saber o estado de tensões nesse ponto A, que eu já identifiquei aqui. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que descobrir quais são os esforços internos. E aqui eu vou desenhar os esforços internos que vão aparecer. Quando a gente fizer esse corte, a gente vai ter uma normal, que vai aparecer, a gente também vai ter um cortante, que vai ser para cima, e a gente vai ter um momento que vai aparecer dessa forma aqui, de acordo com a nossa convenção. Então, olha só, esse tamanho aqui ele diz que é 100 milímetros, e aqui a gente já tem como é que é a seção transversal desse corte, nesse corte. Para a gente descobrir o valor desses esforços internos, a gente vai fazer o seguinte: o somatório de forças na direção y ele vai ter que ser igual a zero por causa do equilíbrio. Então a gente vai tirar que o cortante é igual a zero. Então nesse ponto, com esse cortante igual a zero, a gente sabe que essa tensão, esse esforço cortante, ele não vai produzir, não vai contribuir na tensão de cisalhamento. E também, se a gente fizer o somatório de momentos num ponto D, eu vou dizer que esse ponto D é bem no centro aqui, a gente vai ter que ser zero também. E aí, se a gente fizer o somatório da seguinte forma, eu vou dizer que o que está entrando no papel é positivo. Então, esse M vai ser positivo. A gente vai ter menos 40 newtons vezes o braço de alavanca de 100 milímetros. Então, se a gente isolar esse M, a gente vai encontrar que M vale 4.000 newton vezes milímetro. Esse é o valor desse M. E também, se a gente fizer o somatório de forças na direção x, isso aí vai ter que ser igual a zero. A gente vai tirar que a normal que está atuando ali naquele corte é menos 40 newtons. Tranquilo, né? Então a gente sabe como é que é os nossos esforços internos. Como a gente quer o estado de tensões, a gente já sabe que a tensão de cisalhamento ali no ponto A, ela vai ser igual a zero porque a equação depende do cortante. Depende por causa disso aqui. Então, como o cortante é igual a zero, a nossa tensão ali no ponto A, tensão de cisalhamento. E também a gente precisa da tensão axial. E para a tensão axial, a gente tem essa equação aqui, que seria por suposição, que vai ser a contribuição do esforço normal, mais, na verdade, menos, a fletor. Essa aqui é a equação que a gente vai ter que usar. Nesse exercício, a gente tem que deixar claro essa equação. Agora a gente vai partir mais para as equações, ao invés de fazer por intuição, como a gente já tinha feito nos outros exercícios. Então, essa equação aqui ela é bastante importante, a gente vai usar ela agora. Então, olha só, o nosso sigma n, eu vou escrever aqui embaixo, o nosso sigma vai ser o sigma n, e nosso sigma n a gente viu que o n é menos 40 newtons, dividido pela área disso aí, vai dar 3 vezes 8 milímetro ao quadrado, e a gente vai ter isso é igual a menos 1,67, arredondando, megapascal. Tá? Esse aí foi o nosso sigma n. O sigma F, ele vai ser o seguinte. Ele vai ser menos, eu vou colocar essa equação, na verdade aqui é mais, né? E esse menos está dentro desse sigma F. Então a gente vai ter menos m vezes c sobre i, momento de inércia. Agora a gente vai ter menos 4.000 newton vezes milímetro. Então, olha só, o sinal vai entrar na conta. O sinal do que a gente descobriu, nosso momento interno, vai entrar na conta. 4 milímetros, tudo isso dividido pelo momento de inércia, que para essa face aqui retangular vai ser 3 vezes 8 ao cubo, milímetro na 4. Tudo isso sobre 12. Então, olha só, 4 milímetros, ele vai ser 4 milímetros aqui, porque a gente está pegando um ponto acima, 4 milímetros acima da linha neutra. É como se a gente fizesse isso aqui. Se a gente desenhar isso aqui, a linha neutra vai estar passando no centro, e essa distância aqui é os 4 milímetros que a gente está usando. Certo? Então, se a gente calcular esse sigma F, ele vai ser positivo, porque o sinal do que a gente encontrar dos esforços internos e o momento interno vai também nessa conta, certo? E esse menos aqui já é da nossa equação. Então, o valor que a gente vai encontrar calculando isso aí é 125 megapascal.
Isso tudo para o ponto A. Então, olha só, o que a gente viu foi que, se a gente fizer o corte, se a gente fizer um desenho perto do corte, a gente vai ter uma distribuição de compressão. Isso aqui vai ser o sigma N, a distribuição de compressão. E também a gente vai ter o seguinte, a distribuição, tudo isso, mais a distribuição de tensão axial devido ao momento fletor. Aqui está passando a linha neutra, LN. E aqui embaixo, olha só, esse momento ele está comprimindo a parte de cima, lá no ponto A. Então, em cima a gente vai ter uma compressão. Em cima a gente vai ter uma compressão, ele vai passar pelo centro, pela linha neutra. E aqui embaixo a gente vai ter uma tração, porque ao passo que ele está empurrando o ar, ele está puxando a parte de baixo, nessa face aqui. Então, a gente vai ter isso aqui, essa configuração aqui, para o nosso sigma F. Tranquilo, né? Então, olha só, o nosso sigma, o estado de tensões, agora a parte axial, o sigma vai ser igual a menos 1,67, isso aqui em megapascal, mais 125 megapascal. Tudo isso aí é megapascal. Então, o valor que a gente vai encontrar é mais, na verdade, 123,33 megapascal. Esse é o valor que a gente vai encontrar para a tensão, sendo a tensão, isso aqui em A, e a tensão de cisalhamento em A vai ser igual a zero. Esse aqui é o estado de tensões lá naquele ponto A que a gente encontrou. Agora a gente precisa fazer o do ponto B. O do ponto B, que ele deu no problema, eu vou desenhar aqui o corte. Vocês podem olhar aqui embaixo como é que é a imagem desse exercício. Mas o nosso ponto B está bem aqui. E aqui assim, quando a gente fizer esse corte, aqui é onde está sendo aplicado os 40 newtons. 40 newtons. E aqui a gente vai ter o N, o cortante vai estar passando assim de acordo com a convenção, e o momento vai estar aplicado nessa direção, M. Se a gente fizer de novo o somatório de força na direção X, a gente vai tirar, isso aqui vai ter que ser igual a zero, a gente vai tirar que o nosso cortante é igual a 40 newtons. O cortante é igual a 40 newtons, o somatório de força na direção Y, a gente vai tirar que o nosso normal, como a gente consegue ver na figura, é zero, e se a gente fizer o somatório de forças, nesse ponto central aqui, onde está sendo aplicado o N, onde o N está sendo representado, somatório de momentos, nesse ponto, vai ter que ser igual a zero. E aí, de novo, eu vou dizer que o que está entrando na folha é positivo, M, está entrando na folha. Eu vou ter esse momento de 40 newtons fazendo um momento também negativo, então a gente vai ter menos. Na verdade, ele vai estar entrando na folha, eu disse que entrando na folha é positivo, então a gente vai ter mais 40 vezes 50. Isso aqui, milímetro. Newton vezes milímetro. Então, o nosso momento ele vai ser negativo, vai ser menos 2000 Newton vezes milímetro. Newton vezes milímetro. Então, olha só. A gente vai escrever como é que seria o estado de tensões para esse ponto B. Eu vou fazer primeiro a tensão axial. A tensão axial, como eu tinha dito, é uma união entre essas duas contribuições. Isso aqui para um problema em 2D. A gente consegue comparar com o nosso problema em 3D que a gente tinha feito no exemplo, no primeiro exemplo desse módulo. E a gente vai ter, então, o seguinte, olha só. O sigma n, a gente viu que o n é igual a zero. Então, a gente vai ter zero sobre a área, nessa seção. Mais, então, menos, de acordo com a nossa equação, m vezes c sobre iz. Eu vou dizer que é iz porque o eixo que está saindo do papel vai ser o z. Então, olha só. Aqui a gente vai ter o seguinte. Menos esse menos 2000 Newton vezes milímetro, vezes 4 milímetros, dividido por 3 vezes 8 ao cubo, milímetro na 4. Isso aqui sobre 12. Isso aqui vai nos dar positivo 62,50 megapascal. Então tá, vamos analisar. Esse M, ele deu menos 2000 Newton vezes milímetro. Então quer dizer que esse M, dessa forma que está desenhado aqui, está errado. Esse M, ele está assim, ele está para o outro lado, ele está saindo
do papel. Aqui a gente está fazendo ele entrando, então ele está negativo de acordo com a nossa convenção, a convenção que eu disse, que entrando no papel era positivo. Então ele está saindo do papel. Se ele estiver saindo do papel, esse ponto B vai estar sendo puxado. Esse ponto B está sendo puxado, tá? Então ele vai estar sendo tracionado. Então olha só, nesse ponto B a gente encontrou uma tensão sigma positivo, 62,50 megapascal, então ele está sendo puxado, então deu certo aqui com o nosso cálculo. Essa parte de baixo, se essa parte de cima está sendo puxado, se o momento está fazendo isso, ele está empurrando essa parte de baixo, esse ponto aqui. Então a parte de baixo aqui vai estar sendo comprimida, certo? Então a gente encontrou essa tensão axial. Agora a gente precisa da tensão de cisalhamento nesse ponto B, porque a gente quer o estado de tensões. O estado de tensões seriam tensões axiais e também tensões que vão tracionar ou comprimir e tensões de cisalhamento. A tensão de cisalhamento no ponto B, ela vai ser a seguinte: é V, Q, I, Z, vezes a espessura no corte, certo? Então como é que eu vou fazer? Se eu pegar e desenhar essa seção, eu estou olhando ela de cima. Nosso ponto B vai estar, digamos aqui assim, esse aqui vai ser o ponto B. Se eu pegar e imaginar que eu quero usar essa linha como referência, certo? E eu quero calcular a tensão de cisalhamento nesse ponto B, eu preciso levar em consideração o momento estático de área, porque aqui o esforço cortante não é zero, então ele vai ter uma contribuição. Só que o momento estático de área para esse ponto, em referência a essa linha aqui, ele é zero, porque a gente pode imaginar ele assim, virado. O momento estático de área, ele era o quê? Um Q, que é igual a um Y barra, vezes área linha. E essa área era a área acima do ponto, e a área acima desse ponto é igual a zero. Também a gente pode lembrar do seguinte, que como é que era a seção? Eu vou desenhar aqui assim, era para ser uma coisa cúbica. O formato da tensão de cisalhamento ele era parabólico, mais ou menos dessa forma. E na casca, sempre na casca, ele vai ser zero. A tensão de cisalhamento devido ao esforço cortante, ele vai ser mínimo na casca e ele vai ser máximo lá dentro do teu elemento. Ele é diferente da tensão de cisalhamento devido ao momento torsor. Devido ao momento torsor, a tensão de cisalhamento devido a esse momento torsor, ele vai ser máximo na casca. É só lembrar dos nossos eixos circulares, certo? Então, a tensão de cisalhamento nesse ponto B vai ser igual a zero. Então, a gente já tem o estado de tensões para esse ponto B. A gente encontrou que o sigma é igual a 62,50 megapascal. E a nossa tensão, isso aqui para o ponto B, isso aqui para o ponto B, é igual a zero. Certo? Então, esse aí foi mais um problema. Esse aqui é o 8.19 do Hibbeler. E esse exercício é bastante importante porque geralmente eles vão te perguntar como é que está o estado de tensões e tu vai ter que utilizar todo o conhecimento, todas as contas, todos os conceitos que tu aprendeu até agora aqui com a gente ou em outros lugares, claro. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido até o final e até mais.